Vamos falar do lixo, porque daqui a pouco a gente volta a falar mais de chuva, tem mais reportagens sobre essa chuvarada de ontem para hoje. Vamos atualizar também a situação lá da região do Vale do Taquari, porque mudou o número de desaparecidos de ontem para hoje. Teve uma coletiva do vice-governador Gabriel Souza nas redes sociais, passando novas informações. A gente te atualiza sobre tudo isso daqui a pouquinho, agora 1h07. Vamos falar sobre a situação que a gente até mostrou ontem aqui com a Grazi Albuquerque, lembra, ao vivo? Que em alguns bairros de Porto Alegre era visível isso aqui, ó, o acúmulo, né, de lixo em containers. E isso acabou gerando muitas queixas, reclamações dos moradores de pelo menos 7 bairros da capital. Ontem à noite, o que aconteceu? Qual foi a novidade? A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, gente, o rompimento com a empresa Porto Alegre Mais Limpa, responsável pela coleta de lixo automizada na capital. Eu já vou com entrevista ao vivo para saber os desdobramentos. Antes, reportagem para a gente entender o que estava acontecendo ali e afetando também os moradores da capital. Diante de problemas com a coleta de lixo em Porto Alegre, a Prefeitura da capital anunciou nesta segunda-feira a rescisão do contrato com o consórcio Porto Alegre Limpa, responsável pela coleta de lixo automizada da cidade. As providências informadas pela Prefeitura ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial na noite desta segunda-feira. O serviço mecanizado é feito em 19 bairros e ao menos 8 estavam apresentando problemas. A coleta de lixo automizada será assumida por uma empresa contratada emergencialmente, a Conesul, com duração de até 180 dias. O consórcio Porto Alegre Limpa afirmou que vai recorrer à justiça da decisão unilateral do vínculo. A partir desta terça-feira, a Conesul assume a coleta com frota de caminhões e gradativamente a substituição dos containers. Bom, seguinte, então os problemas aí seguem acontecendo agora para resolver como é que vai ficar, né, essa situação aí da empresa. Vou conversar agora ao vivo com o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, o Marcos Felipe Garcia, já está aqui comigo. Marcos Felipe, obrigado, viu, por nos atender aí nessa terça-feira. A gente sabe que o pessoal tem comentado ontem, muita gente falando nas redes sociais também, mandando flagrantes para a gente, reclamando da situação do lixo em Porto Alegre. Depois do rompimento, né, com essa empresa, o que acontece a partir de agora, emergencialmente já, para tentar mudar essa situação da reclamação dos moradores? Essa outra empresa que entrou já está fazendo essa limpeza? Esse acúmulo de lixo a gente está encontrando em Porto Alegre ou já vai ter uma situação nova a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tudo bem aos telespectadores? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema tão importante aí na limpeza da cidade. Na data de ontem à noite, a Prefeitura publicou a rescisão do atual contrato, onde o consórcio Porto Alegre Limpa prestava o serviço. Então, anunciamos a rescisão. Essa rescisão, ela começou há cerca de 3 meses atrás. A gente colocou a intenção de rescisão. Tá. A empresa se defendeu com a defesa prévia. A gente negou a defesa prévia dela. Ela entrou com recurso. Então, ontem, a gente analisou o recurso, negou o recurso e a rescisão em consequência da má prestação do serviço, que estava prejudicando o cidadão de Porto Alegre. As imagens falam por si só. E, imediatamente, também, a gente publicou também a nossa contratação direta de forma emergencial com uma outra empresa que, neste momento, apresentou no menor tempo as melhores condições para prestar o serviço. E também a proposta mais vantajosa. Então, hoje, a empresa já entrou com 4 caminhões. Tá? Até o final do dia deve ter mais 2, totalizando 6 caminhões. São necessários de 6 a 7 para a coleta ser de forma regular, e a partir da semana que vem começa a troca dos containers de 30 a 50 por dia. Tá. Então a gente espera que até o final dessa semana a empresa nova já tenha todos os caminhões, ou seja, os 6 ou 7 da operação e mais 2 caminhões reservas, e a gente possa estabilizar a coleta, né? Lembrando que a cidade tem 93 bairros, 80% dos bairros a coleta ela é domiciliar, com garia, a coleta tradicional, então essa não houve nenhuma alteração no Rubem Berta, na Lomba do Pinheiro, no Partenon, na Restinga. Os bairros mais centrais, que são 19, que tem a coleta automatizada de containers, que vai ter essa alteração.
A coleta vai ser a mesma, o mesmo sistema, os containers vão ser trocados gradativamente, mas vai ser o mesmo estilo. O que vai mudar é a empresa que presta o serviço, que de fato foi o motivo do acúmulo de lixo em alguns pontos da cidade, pelo atraso na coleta. Secretário, esse problema já não é de hoje, como o senhor falou, já tem alguns meses que a gente tem visto, né, essas denúncias, digamos assim, dos moradores, tirando foto, reclamando que tem acúmulo de lixo. Então, esse descontentamento aí também da prefeitura por parte da empresa não é de hoje. Agora que vocês conseguiram realmente romper esse contrato com essa última situação aí dessa semana, é isso? Exatamente. A gente tem que respeitar os ritos processuais legais, a burocracia que existe no poder público. A gente muitas vezes não pode fazer a nossa vontade, mas sim aquilo que o poder público permite, né? Então a gente teve que respeitar o contraditório da empresa. Teve momentos nesse período em que ela estabilizou a coleta e não teve falhas, mas agora, é praticamente uma terceira falha grave, ela já foi notificada, já foi multada. Então agora, diante do cenário atual e que nós temos uma alternativa, que é a contratação emergencial, que já está acontecendo, a gente tomou essa decisão, porque também não adianta a prefeitura rescindir um contrato e não ter uma solução para aquela decisão, ou seja, a cidade ficar sem coleta de lixo, que o número é gigante diário de rejeitos que as pessoas colocam, isso causaria um impacto muito grande na cidade. Então, os gestores têm que pensar na consequência. Então, hoje, a gente tem a segurança da nossa decisão e também tem a segurança da continuidade de um serviço essencial para a cidade. Até porque eu acho que deve preocupar, desculpa te interromper, mas deve preocupar vocês também aí, secretário, essa questão da chuva, que a gente sabe que às vezes vai alagando alguns pontos da cidade, esse lixo aí solto pela rua pode trazer problemas mais sérios aí. Até o prefeito Sebastião Melo, aí, semana passada, frisou isso até nas gravações que ele fez nas redes sociais, lá nos stories que ele postou no Instagram, essa questão, às vezes, de bueiro que fica trancado por conta de lixo que fica jogado aí pelas ruas, né? Acho que é uma preocupação de vocês também nesse momento que voltou a instabilidade. Exatamente. Tem esse fator do lixo no entorno que é levado pelas águas e também o fator de que, na semana passada, choveram 5 dias. Em alguns containers não foi feita a coleta e foi feita a coleta emergencial com os garis recolhendo a parte de cima do material. No final de semana, a gente teve um calor muito forte, né? Isso gera um incômodo maior para os moradores daquela rua, pelo odor, né? Pela questão de saúde pública. Então, assim, chegamos ao nosso limite, né? Por isso, a decisão da rescisão e, felizmente, a nova empresa já está trabalhando e a gente espera aí, dentro de alguns dias, estar com a coleta normalizada. O que a gente fala normalizada? Que o caminhão volte a passar no horário habitual, que está no aplicativo da prefeitura, em que ele tem que passar. No dia tal, no turno tal, recolhe a quantidade adequada e não tem ali o material. Lembrando que o container é apenas para rejeitos orgânicos, né? E a gente acaba sofrendo pelos catadores informais que vão atrás do lixo seletivo e ali fazem a triagem e fazem a sujeira no entorno do container, né? Então, é fundamental a colaboração. E, secretário, a gente estava também recebendo ontem, se não me engano, também reclamações do aplicativo também que vocês têm, acho que é o 156, eu não me recordo agora exatamente o nome, também com informações e tudo mais para os moradores terem acesso. Já normalizou também esse aplicativo? Qual a informação que vocês têm atualizada aí? Acredito que sim. Vou conversar com a equipe, ver se continua ocorrendo problema, mas hoje pela manhã eu, inclusive, testei ali os dias horários de coleta, está funcionando, mas vou conferir com a equipe. Isso é muito importante que esteja, porque não só para fazer chamados, mas também para informar a população. É isso que a gente tem colocado no nosso aplicativo. Tá certo, secretário. Muito obrigado. Só para finalizar, então, os moradores que nos assistem aqui, tem uma galera que nos assiste aí do Menino Deus, do também Azenha, de outros bairros aí centrais da cidade, que estavam mandando mensagem para a gente aqui reclamando, olha, tem lixo aqui na frente ainda acumulado. O pessoal pode se tranquilizar a partir de hoje, então, que o pessoal dessa outra empresa já vai, então, retomar essa limpeza, essa coleta, para melhorar a situação das ruas. Exatamente. Hoje já entraram novos caminhões, no final do dia mais caminhões, a gente espera até o final da semana, início da semana que vem, estar com a coleta estabilizada, regular, conforme o cidadão se acostumou meses antes dessas falhas começarem a acontecer e incomodar. Tá certo. Secretário, obrigado, viu, por atender a gente aí, também atualizar os moradores que estavam
aguardando aí novidades boas, né, em relação a esse lixo aí acumulado. Obrigado. Obrigado. Valeu. Que bom, então, vocês aí que estão assistindo a gente, que assistem o Fala Rio Grande todo dia, que estavam aqui mandando mensagem, olha, não aguento mais, esse lixo aqui, ali, o pessoal não passa. Aí o secretário acabou de falar e já confirmar com a gente, então, que o problema, no primeiro momento, já está solucionado em relação à empresa, essa empresa que estava, né, fazendo um trabalho, digamos assim, meio porco, né, deixando de recolher o lixo, agora já está fora de cena, essa nova empresa aí já assumiu, novos caminhões chegando, então, previsão é essa, né, de limpeza e de sumir esse lixo acumulado aí das ruas de Porto Alegre. Que bom passar essa notícia para vocês aí. Tomara que se ajeite e vai mandando mensagem para a gente mostrar também, né, se limpou, não limpou, a gente mostra amanhã aqui, né, as novas imagens dos moradores aí que eles mandam para a gente.